Olá pessoal, aqui é a professora Débora. Então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o substantivo. Então, como vocês sabem, o substantivo é uma das 10 classes gramaticais, tá? E o que vem a ser o substantivo? Substantivo é aquela palavra que designa, ou seja, que nomeia pessoas, seres, lugares, coisas, ideias, sentimentos. Então, todas as palavras que dão nome a algo que existe, eu chamo essa palavra de substantivo. Então, dentro da classificação dos substantivos, nós podemos perceber que os substantivos podem ser simples ou compostos, primitivos ou derivados. Só lembrando que se ele for simples, ele não é composto e vice-versa. Se ele for primitivo, ele não é derivado e vice-versa, tá? Então, vamos lá. Os substantivos simples são aqueles substantivos formados por uma única palavra. Por exemplo, terra, amor, lata, passarinho, felicidade, grito, música, tá? Esse conjunto de palavras, tá, é só para exemplificar de como são os substantivos simples. Diferente dos substantivos compostos. Os substantivos compostos são formados por duas ou mais palavras, tá? Então, como exemplo, eu trouxe beija-flor, formado de duas palavras, pé de moleque, formado por três palavras, couve-flor, segunda-feira, abelha-rainha. Nesse conjunto de substantivos compostos, vocês percebem que eles são formados usando o hífen, que é um sinal gráfico, não é? Então, nem todos os substantivos compostos são formados usando o hífen, tá? Com esse grupo de palavras de substantivos compostos aqui embaixo. Então, eu tenho aguardente, pernalta, boquiaberta e planalto, tá? Então, 4 substantivos compostos que não foi preciso usar o hífen para ser formado. Aguardente é um substantivo composto que vem das palavras água mais ardente. Juntando água mais ardente, eu formo o substantivo composto aguardente. O mesmo acontece com os demais aqui embaixo. Pernalta é um substantivo composto que é formado a partir de perna mais alta. Boquiaberta é formado de boca mais aberta e planalto é formado de plano mais alto. Uma outra diferença também que eu preciso destacar aqui para vocês é que, por exemplo, nesse conjunto de palavras de substantivos compostos que está em vermelho, nenhum desses substantivos compostos, eles perderam alguma letra na hora de ser formado. Quando eu juntei a palavra beija mais flor, eu não precisei tirar nenhuma letrinha para formar o substantivo composto beija-flor. Então, o mesmo aconteceu com todas as outras palavras, substantivos aqui embaixo. Pé de moleque, couve-flor, segunda-feira, abelha-rainha. Vocês percebem que não foi preciso tirar nenhuma letrinha para formar o substantivo composto? Só foi necessário acrescentar o hífen, não é? Mas nesse conjunto de 4 substantivos compostos aqui, a gente percebe que a gente precisou retirar algumas letrinhas ou acrescentar. No caso aqui de aguardente de pernalta, eu precisei subtrair um desses ais aqui para poder formar o substantivo composto aguardente e pernalta. No caso do substantivo composto boquiaberta, foi necessário retirar a sílaba K e colocar a sílaba aqui. E para poder formar boquiaberta, o substantivo composto boquiaberta. No substantivo composto planalto, também aconteceu a mesma coisa, sendo que aqui eu tirei a letra O, que não está repetida, como em água e água ardente e pernalta, tá? Eu tirei a letra O e juntei, tá? Esse pedaço aqui do plan mais alto para formar planalto, tá bom? Essa é a diferença. Então, nem todos os substantivos compostos são formados da mesma forma, tá? Não seguem a mesma regra. Então, só observem isso. Numa outra classificação, eu tenho os substantivos primitivos e derivados, tá? Os substantivos primitivos são os substantivos que vão dar origem a outros substantivos. Então, eu tenho como exemplo casa, pedra, chuva e carta. Então, a gente percebe que dentro de casa, eu não consigo achar um outro substantivo dentro de casa. Nem dentro de pedra, nem dentro de chuva, nem dentro de carta. Então, vocês percebem que é como se fosse a menor parte, não é isso? Então, como se fosse impossível encontrar outro substantivo dentro dele.
Já no substantivo derivado, não. Por exemplo, no substantivo derivado, que é aquele que deriva do substantivo simples, né? Que quem vai dar origem ao substantivo derivado é o substantivo primitivo. Então, no caso, o primitivo é livraria, tá dando origem ao substantivo derivado livraria. Então, percebe que dentro de livraria é possível encontrar a palavra livro? Tá? Isso só acontece com os substantivos derivados, porque eles dependem da existência do substantivo primitivo para poder serem formados, tá? Na palavra peixaria, você percebe que ela vem do substantivo primitivo peixe. A palavra, o substantivo caderneta, tá? Deriva do substantivo primitivo caderno. O substantivo derivado padaria deriva do substantivo primitivo pão. E o substantivo derivado goteira deriva do substantivo primitivo gota, tá? Então, eles são como se fossem complementares, tá bom? Então, eu acredito que com essa rápida explicação, né, vocês conseguem fazer todo o exercício do capítulo 15, que posteriormente eu e a professora Diva vamos colocar o gabarito para que vocês confiram as atividades que vocês vão fazer desse capítulo, tá bom? E se for necessário, mais lá para frente a gente vai colocar uma lista de exercícios para revisar os conteúdos novos de gramática que nós vamos estar trabalhando ao longo dessa e da próxima semana, tá? Então, gente, até a próxima aula.